Uma fragata russa disparou tiros de aviso contra um iate de bandeira britânica no Canal da Mancha. Não há registro de feridos ou danos materiais. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, foram lançados inicialmente foguetes de sinalização e sinais sonoros. Moscovo relata que o iate ficou a menos de 150 metros e o comandante abriu fogo de forma preventiva com armas de pequeno calibre. Uma outra fonte diz que os tiros foram disparados a cerca de 500 metros. O Ministério da Defesa do Reino Unido anunciou uma investigação ao incidente. Acrescentou que não está relacionado com a interseção de um petroleiro russo por fuzileiros britânicos no último domingo. O iate prosseguiu a viagem depois de uma verificação de segurança feita por uma embarcação enviada por Londres. 2 navios de patrulha da Marinha Britânica tinham estado a seguir a fragata russa antes dos disparos. Ao discursar na cimeira do G7, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou esperar pôr fim à guerra antes do próximo inverno ou garantir um cessar-fogo, alertando para o facto de Vladimir Putin estar deliberadamente a evitar conversações diretas. Em França, Zelensky confirmou ter pedido ao presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, a transferência de licenças para a produção nacional de sistemas de defesa aérea Patriot, ao que o líder norte-americano terá respondido positivamente. Kiev está a dar prioridade à produção de sistemas antibalísticos, dado que a guerra no Médio Oriente esgotou quase 1/3 das reservas mundiais de mísseis interceptores Patriot, tornando a Ucrânia vulnerável a ataques com mísseis. No entanto, Kiev dominou a tecnologia de combate a drones, mantendo uma taxa de interseção de 90% com recurso à tecnologia nacional. A Ucrânia tornou-se fornecedora de defesa aérea e está a finalizar um acordo de drones com o Canadá. No Salão Internacional de Defesa, Eurosatório, o foco deste ano recai sobre a experiência adquirida pelos ucranianos desde 2022 com a guerra iniciada pela Rússia. Cerca de 80 empresas estão presentes este ano, em comparação com as 10 na edição anterior, em 2024, tornando a Ucrânia a quinta maior delegação nacional em termos de expositores, depois de França, Estados Unidos, Alemanha e Austrália. Drones, sistemas robóticos, mísseis de longo alcance. Nesta exposição, que decorre até sexta-feira, 19 de junho, em Vilpine, Kiev está a apresentar armas que provaram a sua eficácia contra a Rússia. Este aumento da presença deve-se também à exposição das lacunas nas capacidades europeias. I've been traveling around Europe recently, talking to different big, actually prime defense producers, and realized that in many cases there is absolutely lack of understanding how the modern battlefield looks like, how the battlefield looks like in Ukraine. A guerra com a Rússia também levou a Ucrânia a aumentar a sua capacidade de produzir armas e drones em grandes quantidades e a custos mais baixos, outra área em que os europeus se irão concentrar. De acordo com vários responsáveis, a relativa estabilidade que se instala na frente ucraniana poderá levar Vladimir Putin a lançar uma ofensiva noutro local da Europa. Numa conferência de imprensa realizada durante a cimeira do G7, Donald Trump defendeu que Benjamin Netanyahu deveria agir de forma mais responsável no que diz respeito ao Líbano e deixar que a Síria lide com o Hezbollah. Segundo o presidente norte-americano, Israel está a pôr em risco a paz no Médio Oriente ao prosseguir com as suas operações militares no sul do Líbano. I'll tell you what, Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody, because there are a lot of people in those apartment houses, and they're not all Hezbollah, that I can tell you. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it. Os comentários de Trump surgem no momento em que os Estados Unidos da América e o Irão se preparam para assinar um acordo quadro para pôr fim à guerra que, segundo o Irão afirmou na terça-feira, depende da retirada de Israel no Líbano, uma condição que Israel já rejeitou e que poderá vir a comprometer o acordo. Without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon.
Um responsável norte-americano familiarizado com as linhas gerais do acordo afirmou que este não exigia uma retirada israelita. E Benjamin Netanyahu afirmou na segunda-feira que Israel permaneceria no Líbano tanto tempo quanto fosse necessário. Segundo o ex-conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América, John Bolton, o Irão levou a melhor sobre Donald Trump nas negociações para um acordo que pusesse fim à guerra. Numa entrevista à Euronews, Bolton argumentou que o acordo quadro favorece o Irão e afirmou que o presidente dos Estados Unidos da América tinha dado prioridade às preocupações económicas em detrimento de considerações estratégicas. No, I think it's a very bad deal for the United States. Trump isn't thinking about the geostrategic implications of the deal. He's thinking of one thing. He wants the Strait open. He wants Gulf oil on international markets. He wants the price of gasoline at the pump down. That's all he cares about. Sobre o conteúdo do acordo, Bolton manifestou preocupações quanto à ausência de um texto publicado, argumentando que os detalhes de qualquer acordo são mais importantes do que as suas disposições principais. Well, I think it's embarrassing to the president. I think there's going to be some indication of unfreezing of Iranian assets, which he roundly criticized Barack Obama for back in 2016, and which I think is a mistake. I think it's a mistake to give this brutal theocracy any of the assets. I'm happy to give the assets back to Iran when it's under a free government. That's not where we are now. Bolton afirmou que esta abordagem reflete a prioridade de Trump em manter os preços da energia baixos antes das eleições intercalares de novembro, argumentando que até lá os Estados Unidos da América não levariam a cabo novos ataques contra o Irão. Quase 2,4 milhões de refugiados vão precisar de ser reinstalados no próximo ano, estimam as Nações Unidas, numa altura em que vários países, como os Estados Unidos, reduziram drasticamente o número de vagas de acolhimento. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados alertou sobre uma escassez de opções para as populações que não podem voltar para casa por causa da guerra, violência e perseguição e que enfrentam riscos no país de asilo. A Acnur instou o envolvimento de mais países, o aumento das cotas de refugiados e a aceleração do processamento. 2,7 milhões de pessoas de 43 países de origem que vivem em 76 países de asilo precisariam de ser reinstalados no próximo ano, de acordo com o relatório anual da Acnur. Os refugiados afegãos são o grupo mais afetado, são seguidos por pessoas do Sudão do Sul, Sudão e Síria, bem como refugiados Rohingya de Myanmar, que vivem em campos no Bangladesh. O número de refugiados que precisam de ser realocados caiu 6% em relação ao relatório do ano passado. Esta quebra deve-se parcialmente aos afegãos que retornaram do Irão e do Paquistão sob circunstâncias adversas e ao retorno voluntário à Síria após a queda do regime do presidente sírio Bashar al-Assad em dezembro de 2024. Um bombardeiro B-52 despenhou-se na segunda-feira, pouco depois da descolagem numa base da Força Aérea dos Estados Unidos, no sul da Califórnia, e incendiou-se, matando todas as 8 pessoas a bordo. A aeronave apoiava o programa de modernização do radar, tratando-se de uma missão de teste local. Right now we're going to stand up an interim safety board to do the initial gathering of the facts, and that will then lead to a safety investigation board, which will look into those root causes. Once that's complete, it takes about 30 days, then it'll go into an accident investigation board. O comandante adjunto da base aérea acrescentou que o processo de investigação e a identificação da causa da queda podem demorar mais de 6 meses. O Boeing B-52 foi concebido para transportar armas convencionais e nucleares e tem sido utilizado em conflitos que envolvem as Forças Armadas norte-americanas, como no Vietnã e na guerra no Irão. Após anos de queixas relativas à condução perigosa, à obstrução dos passeios e até ligações com o crime organizado, a capital belga anunciou que as trotinetas elétricas de aluguer vão desaparecer das suas ruas até ao final deste ano. Os especialistas afirmam que o design das trotinetas elétricas faz com que os ferimentos sejam mais graves e que os condutores envolvidos tenham maior probabilidade de sofrer lesões na cabeça e no rosto. O governo de Bruxelas revelou ainda que as trotinetas têm sido utilizadas por traficantes de droga e grupos do crime organizado.
Cette région avait besoin d'ordre en la matière et donc c'est ce que nous faisons. Nous mettons de l'ordre, notamment au niveau de l'espace public, mais aussi par rapport aux très nombreux accidents que l'on constatait de manière exponentielle. Mais il est un fait, c'est qu'en plus de tout le reste, au niveau de la criminalité, eh bien, l'avis du procureur du roi est très clair. Le fait de supprimer les trottinettes partagées eh bien, est aussi un plus dans la lutte par rapport aux actes de fusillade que l'on connaît à Bruxelles. A cidade belga planeia expandir o número de bicicletas elétricas nas suas ruas. Bruxelas está longe de ser a primeira cidade da Europa a proibir as trotinetas elétricas partilhadas. Madrid, Paris e Praga também já as retiraram de circulação. Há 500 anos que uma balsa atravessa o rio Ada, na Lombardia, ligando as duas margens. Chama-se Balsa de Leonardo e é uma embarcação totalmente ecológica e sustentável, projetada por Leonardo da Vinci. Funciona exclusivamente com a corrente do rio, um cabo esticado entre as duas margens, uma pessoa ao leme e uma travessia de 5 minutos. Desde maio voltou a tornar-se indispensável. O encerramento da ponte Brívio paralisou o tráfego entre Lecco e Bérgamo, com engarrafamentos que se estendem por até 2 km. Alguns passageiros redescobriram esta embarcação da era renascentista como uma alternativa mais rápida, silenciosa e sustentável, operada por voluntários locais. Embora o nome sugira que foi Leonardo da Vinci quem a concebeu, a balsa já era comum no século XV. No entanto, o seu funcionamento impressionou tanto o gênio de Leonardo que ele a imortalizou num desenho agora preservado no castelo de Windsor.